Graça e paz, amados irmãos. Vamos para mais um resumo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulos 7 a 12. Bom, como vocês podem ver, no capítulo 7, ele fala sobre vários assuntos muito interessantes. Dentre eles, nós temos aqui logo no versículo 1 que Jesus ele andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia. Mas por quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. E era época, estava muito próximo à festa dos tabernáculos, também chamada da festa do Sucô, festa das tendas, festa dos tabernáculos, né? Das cabanas, festa das cabanas. Por quê? Tabernáculo quer dizer o quê? Tabernáculo quer dizer santuário. Ou seja, durante 40 anos, Deus esteve presente com eles em num tabernáculo. O que era um tabernáculo? Era um santuário onde havia uma arca da aliança. A arca era símbolo da presença de Deus que ficava nesse tabernáculo. E o povo ficava ali em volta, né? Em, vivendo de forma como é que se fala? De tendas, né? Viviam em tendas, porque era algo provisório, apesar deles terem ficado 40 anos, porque um dia Deus havia prometido a eles o quê? A terra prometida, Canaã. E Deus cumpriu. E era para que isso foi como um memorial, para que eles sempre fizessem isso todos os anos, mais ou menos no período de outubro, no mês de outubro. É uma festa que levava aproximadamente 7 dias. E nessa festa o povo levava as suas primícias, né, das suas colheitas, e se lembrava ali, ficava naquelas tendas por uma semana para se lembrar de tudo que eles passaram, de tudo que Deus fez com eles, de toda a provisão do Senhor, toda a presença de Deus naquele meio. E era o símbolo ali, o tabernáculo era a autoridade de Deus, né, sobre o povo de Israel. Amém? E aí foi exatamente nessa época. E no versículo 5, a gente tem aqui uma passagem que diz que até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele está sempre falando nisso, né? Que o profeta não tem honra na sua pátria. Por quê? Porque é difícil da pessoa compreender, né? Eles foram criados juntos e de repente, peraí, ele é o Messias? Ah, fala sério, né? Quer dizer, ele é rejeitado. E ali Jesus também passou por isso. No capítulo 8, a gente tem aqui várias passagens interessantes. Nós começamos com a mulher adúltera, em que Jesus vai confrontar aqueles fariseus que vão querer apedrejar a mulher. Essa era a pena quando pegavam a mulher em adultério flagrante, né? E Jesus vai dizer que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E a gente já sabe da história que não fica nenhum. Jesus olha para ela e diz: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aí nós temos aqui ainda neste capítulo 8 vários versículos muito assim importantes, né? A gente tem, por exemplo, o versículo 32 que diz: conhecereis a verdade vos libertará. No 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, que é o 32. Aí chega no 33, alguns fariseus vão falar: mas peraí, nós não somos escravos, não, nós nunca servimos a outro a não ser Abraão, quer dizer, ao Deus de Abraão. E aí o Senhor vai falar para eles: olha, vocês são escravos do pecado. E também vocês são filhos do diabo. Vai falar isso lá em João 8,44. Por quê? Porque o diabo, ele é mentiroso desde o início. E vocês aqui
não estão aceitando a verdade. Vocês estão então mentindo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem filhos do meu pai, vocês me amariam. Mas vocês não estão me amando, vocês estão me desonrando, porque eu estou falando a verdade. Ninguém vem ao pai, ele fala, né, ainda nesse aqui, vocês não estão, porque eu faço a vontade do meu pai. E vocês não estão me honrando. Então é aqui. Aí no 14:6 ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aí é só no 14 que a gente vai ver depois, né? Aqui, avançando um pouquinho mais, nós temos no capítulo 9 a cura de um cego de nascença. Ninguém havia conseguido curar um cego de nascença. Jesus consegue, Jesus realiza aquele milagre, né? Esse milagre. E aí os discípulos vão dizer: mestre, quem pecou quando olha aquele homem cego? Porque havia, desde a época, desde aquela da passagem no Antigo Testamento de Jó, lembra dos amigos, que os amigos ficavam perguntando: olha, você pecou, Jó, você, por isso que aconteceu essas coisas com você. Porque eles tinham essa ideia de que toda vez que acontecia uma coisa assim, alguém nascia coxo, nascia cego, nascia com algum tipo de deficiência, era porque era resultado de um pecado ou da própria pessoa, ou então, se já que nasceu assim, como é que uma criança sem pecado, né, na cabeça deles, inocente, poderia ter algum problema, vir nascer assim? Que tipo? Então Deus seria injusto. Então, para mostrar que Deus era inocente, né, eles então acabavam culpando aquela pessoa de algum pecado, lançavam a responsabilidade daquilo. E aí Jesus quebra logo com isso. Jesus diz: olha só, nem ele nem os pais, isso é para que através dele se veja a glória de Deus. Então, quer dizer, a glória de Deus se manifeste. Então, mesmo com os acontecimentos, né? Deixa eu ler para vocês aqui, logo no capítulo 9, né? Quando Jesus diz aqui, eles fazem essa pergunta: quem pecou? Aí Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E ele é curado por Jesus. Então, isso serve para nós. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que está passando, às vezes, uma situação difícil, ou nasceu com alguma deficiência, a gente fica assim: ah lá, algum pecado ela fez, cometeu. Nem sempre. Muitas vezes é para que se manifeste naquela pessoa o quê? As obras de Deus. Então, Deus, através dela, vai realizar obras, e aquilo vai ser um testemunho para outras pessoas poderem ver ali o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes, até o mal pode vir até nós, mas isso pode ser uma bênção, resultar em bênção. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado com o Senhor e sempre grato, porque, como diz em Romanos 8:28, todas essas coisas, boas ou mais, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se a pessoa está no erro, está fazendo um monte de coisas erradas, aí muitas vezes é consequência das suas atitudes. Mas aqui o que Jesus está falando, que nem sempre tem a ver com consequência de um ato de alguém. Amém? Vamos avançar então já para o capítulo 10, estamos nos aproximando do final, que nós iremos até o 12. E aí no capítulo 10 nós temos aqui, ele é muito lindo, porque aqui no capítulo 10 a gente vai ver Jesus se autodenominando, né? Dizendo que ele é a porta, ele é o bom pastor. No 14 ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui ele diz, ó: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. Ele está dizendo aqui que ele é o pastor, né? E elas me seguem. Então, quem é a ovelha do Senhor
ouve a voz do Senhor, a gente não é enganado pela voz do capeta, a gente consegue identificar a voz do Senhor, do Espírito Santo falando conosco. Amém? E a gente obedece ao que ele fala aqui. E aqui é muito interessante que quando chega no capítulo 11, né, Jesus vai dizer para Marta que já que há 3 dias, né, há 4 dias, o seu irmão Lázaro está morto, e eles esperavam que Jesus viesse antes, mas Jesus não veio. E aí, já 4 dias, até o 3º dia, eles tinham esperança da ressurreição, que a alma estaria próxima do corpo, havia essa ideia, só que com 4 dias era impossível. E Jesus vem justamente no 4º dia para quebrar esse paradigma, para quebrar essa ideia de que para Deus tem alguma coisa impossível. E aí ele diz para ela no versículo 40, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E aí, o que acontece? Ele manda Lázaro sair, e ressuscita Lázaro, né? Ressuscita Lázaro com o poder da palavra. Ele ora antes a Deus e através da sua palavra ali proferida, eles vão, Marta e todos eles ali vão ver a glória de Deus naquela situação. Amém? Glória a Deus. Bom, e aqui nós temos então ainda no capítulo 12, que é o último, a gente tem aqui várias passagens que são interessantes. Jesus dizendo, eu sou a luz, né? Mais uma vez se autodenominando, a gente vai vendo ele, em vários momentos ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a luz, eu sou a porta, e aqui eu sou o bom pastor. E aqui ele está dizendo, né? Quando ele fala eu sou o bom pastor, no capítulo 11, ele quer dizer que, que havia pastores infiéis, mas ele era o verdadeiro pastor fiel, amém? Até fazendo também uma menção ao próprio rei Davi, né? Que era pastor de ovelhas, amém? E ali ele cuidava das suas ovelhas, ele protegia, ele matou urso, matou o urso, o leão, justamente para quê? Para poder salvar, proteger as suas ovelhas, né? No sentido literal, ovelhas, animais. E aqui Jesus fala do bom pastor, suas ovelhas, como nós, né? Amém? Glória a Deus. E aqui no capítulo 12, então, ele mais uma vez diz que ele é a luz, né? Veio ao mundo para que todo aquele que crê nele não permaneça nas trevas, né? Ele é a luz do mundo, oh glória, né? E por que luz? Porque ele nos liberta, ele nos clareia, ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no império da luz. E é interessante que lá no capítulo 8, a gente tem também, no capítulo 10, perdão, versículo 10, também ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a vida eterna que o Senhor nos promete, que começa aqui e se estende por toda a eternidade, né? Quando estivermos com o Senhor na glória. Amém? Glória a Deus. Então aqui ele também vai dizer no capítulo 12, que ele diz assim, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, está se referindo a Judas, que quando ele vê aquela mulher despejando o alabastro nos pés de Jesus, e ao seu choro, molhando todos, lavando os seus cabelos, né, com o seu choro, com as suas lágrimas, Jesus vai dizer, deixe, porque eu não estarei aqui para sempre. Ela está fazendo isso, vai fazer referência então ao seu sepultamento, né? Sua morte. E o Judas aqui, ele falou aquilo porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, quer dizer, ele era então o tesoureiro ali, né, de Jesus, costumava tirar nela e era colocado. Costumava tirar o que nela era colocado, quer dizer, e Jesus sabia, né, inclusive que ele iria traí-lo, né? Jesus até o chama de Satanás, quer dizer, ele é influenciado ali por Satanás, amém?
E no versículo 31, Jesus vai dizer que chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, que é Satanás, né? Ele está se referindo a esse estado caído e pecaminoso que é o próprio Satanás. Agora na cruz o diabo seria expulso ou derrotado de forma decisiva, como aconteceu. Você pode ler isso também lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Amém? Então aqui a gente encerra. Que Deus te abençoe abundantemente. Uma semana abençoada aí. Amém? Deus abençoe.